bem-vindos ao nosso canal. A Eterna Aprendiz é uma agência colaborativa de promoção de palestras, cursos, workshops e treinamentos. E é com entusiasmo e boas expectativas que estreamos agora um novo programa, o Diálogos Eterno Aprendiz. Os principais assuntos do momento em análises surpreendentes, feitos por grandes especialistas em edições semanais imperdíveis. A cada semana, um novo entrevistado, sempre às terças-feiras, às 16, aqui no nosso canal do YouTube. Será um privilégio podermos dialogar sobre as questões da atualidade, também termos a oportunidade de aprofundar na sua compreensão. E para darmos início a essa primeira edição do Diálogos Eterno Aprendiz, recebemos Kênia Valadares, para falar sobre administração do tempo e estruturação de novas rotinas em tempos de pandemia. Obrigada por estar aqui conosco nessa estreia, Kênia. Eu que agradeço. Kênia é comunicadora por formação, publicitária, jornalista em relações públicas, professora por vocação e empreendedora por natureza. Atua nas áreas de comunicação e gestão há mais de 15 anos. Coordenou a Agência Experimental de Comunicação Integrada, a Agência Luna, do Centro Universitário UNA. É cofundadora da nossa agência de educação corporativa, a Eterna Aprendiz, e também da plataforma colaborativa Partilhado, o programa Dose de Felicidade. Considera-se uma pessoa inquieta por natureza e movida pela busca incansável da equidade social. Kênia, então vamos começar o nosso papo falando de cara desse cenário que temos vivido, em função da pandemia do Covid-19. A gente vê que o isolamento social, o home office, a suspensão das aulas, o estudo e o trabalho remotos, a suspensão também da prestação dos serviços de faxina, limpeza, tudo isso trouxe o impacto de uma desorganização de antigas rotinas pré-estabelecidas para as casas e para as famílias. E com isso, a necessidade também crucial de se reestruturar essas novas rotinas, com uma gestão do tempo e também uma eleição de prioridades mais condizentes com esse momento. Então, como você vê esse cenário? Quais dicas, recomendações para se equacionar esses dilemas que a gente vive hoje? Bom, Pedra, eu acho que o que a gente tem hoje, em função da pandemia e de estar todo mundo dentro de casa, no trabalho, criança dentro de casa, trabalho remoto, então a gente tem aí muitos desafios e talvez essa condição só trouxe à tona um pouco de como a gente organiza ou não organiza, bem ou mal, o nosso tempo, como a gente gere o nosso tempo, como a gente cria as nossas rotinas. O desafio é muito grande, eu falo até por mim aqui em casa, eu tenho uma filha pequena, 3 anos e 10 meses, ela está em casa então, há 7 meses praticamente, em casa, a gente tem trabalhado de casa também, então está todo mundo aqui. Isso significa que a gente precisa manter uma rotina, a gente continua mantendo várias coisas da nossa rotina, da nossa casa, por 2 motivos, porque de fato não se sabe até quando a gente vai estar nessa condição. É sabido que a gente vai viver ciclos, de abertura e fechamento, até que a gente consiga aí, de fato, talvez ter uma vacina, alguma coisa que nos permita ter uma vida um pouco mais social. Se não tendo, a gente vai realmente se valer daquilo que tem funcionado, que é o isolamento social, além das outras questões também, de proteção. E, a partir daí, é importante que a gente mantenha essa rotina. Então, aqui a gente sempre mantém a nossa rotina de horários para dormir, o horário de dormir da Leila é sempre mantido, as atividades da semana e as atividades do fim de semana, porque a gente, durante muito tempo, agora que a gente talvez esteja um pouco mais flexível, então a gente ainda tem feito algumas visitas às pessoas que também estão na mesma condição que a gente, de isolamento, de parentes, mas até então, os fins de semana que eram dentro de casa também, a gente tentava demarcar, até mesmo para ela e para nós, para termos aí um mínimo de entendimento, olha, é sábado, é domingo, durante a semana a gente tem essas atividades, no fim de semana a gente tem essas outras atividades. Ficou muito claro para todos nós o quanto a gente não organiza o nosso tempo,
Eu acho que a maioria das pessoas se viram aí com essa questão, né? Assim, nossa, como eu não consigo gerenciar o meu tempo, e não é por causa da pandemia, era desde sempre, né? Muitas vezes eu não conseguia aí organizar a minha rotina de casa, a minha rotina de trabalho, né? A rotina familiar, a rotina pessoal, né? Então a gente tem algumas rotinas que se dialogam. E no contexto de estarmos todos dentro de casa, ficou aí bastante difícil e muito desafiador, né? Assim, penso que esse seja o nosso maior desafio, manter a rotina, mesmo sabendo que a gente tem que ficar dentro de casa, né? Assim, é bem complicado, assim. Principalmente se a gente pensar que houve uma mistura de rotinas que muitas vezes não se entrecruzavam, né? Então a gente vai ver aí a rotina doméstica misturada com a rotina de trabalho, com a de estudo dos filhos, então isso trouxe novos desafios também, né, Kenny? Com certeza, quando você pensa que você está trabalhando em casa, até então você sai para trabalhar, então você já tem algumas coisas pré-estabelecidas, você já se organiza para isso. Quando você está dentro de casa, se você não ter o cuidado de continuar organizando também, como se você estivesse saindo, você vai se ver trabalhando o tempo inteiro, ou não se organizando de modo a cumprir a sua jornada no horário previsto, né? Então, é necessário ter as pausas, é necessário que você consiga manter a sua jornada de trabalho, seja 8 horas, 4 horas, 6 horas, e nesse meio tempo você ainda precisa gerir uma casa, muitas vezes gerir a família e tudo que está lá dentro. Então, assim, o grande desafio nosso é realmente conseguir manter isso tudo funcionando, né? Porque você está dentro de casa, existem muitos aí distratores, né? Muitas coisas que roubam a sua atenção, né? Então você está o tempo inteiro aí com muitas distrações, é muito fácil que você perca o foco, que você não produza o que precisa produzir, que você desvie sua atenção, que você postergue, né, ou procrastine algumas atividades que precisavam ter sido feitas naquele dia, naquele horário. Então, é realmente o redescobrir. Nunca se foi tão necessário organizar a sua rotina. Eu sempre, quando falo de administração do tempo, eu falo dessa administração focada em 3 pilares, né? Na realidade, para mim, ele funciona como um tripé, que eu acho que é o mínimo que se deve esperar ou deve buscar para conseguir gerir melhor o tempo, que é ter planejamento, organização e foco, né? Se você consegue ter essas 3 coisas andando, você consegue, de certa forma, organizar a sua rotina, da família, a sua rotina pessoal, né? E aí consegue com que as coisas aconteçam com mais tranquilidade. Mas não é fácil, é um grande desafio em tempos normais. Agora eu acho que o desafio veio aí com mais força, né? Com força total. Pensando especificamente no contexto do trabalho, seguindo seu raciocínio, né? Essa correlação da gestão do tempo com a questão da produtividade fica ainda mais urgente, né? Eu adoro falar sobre produtividade, porque eu já começo quebrando um mito, né? As pessoas acham que produtividade é sinônimo de fazer muita coisa, né? E de estar sempre fazendo as coisas. Produtividade, ao contrário disso, sobretudo no contexto atual, no século XXI, é o sinônimo de fazer o que precisa ser feito no tempo adequado, né? Então, pensando aí, respeitando as suas individualidades, o seu perfil, né? Mas, de certa forma, fazendo as entregas que são necessárias. Então, você vai se organizar para entregar aquilo dentro do que foi previsto, e não sair fazendo tudo de qualquer forma e ter uma sensação de que você só fica fazendo as coisas, né? Na realidade, quem tem essa sensação de que está o tempo inteiro fazendo, é porque muitas vezes está completamente desorganizado e está o tempo inteiro apagando incêndio, né? Então, não consegue de jeito nenhum entregar as coisas no prazo, né, no deadline necessário, nos prazos pré-determinados, e com isso vira uma grande bola de neve. Cada vez eu tenho outras demandas, a sensação é de sufoco, né? Assim, parece que você está com a água no pescoço, já está quase aí submergindo, você está quase afogando, você está afogando nas suas próprias tarefas. Então, primeira questão, produtividade não é sinônimo de só fazer, né? Produtividade é sinônimo de fazer o que tem que ser feito no tempo adequado, as entregas. Hoje as organizações trabalham muito
com uma lógica de entregas, né? Eles não, eles não estão muito preocupados com as horas trabalhadas, eles estão preocupados com as entregas. Qual é o resultado que você vai dar dentro daquilo que foi determinado? Inclusive, existem várias metodologias ágeis, né, que trabalham na linha do Scrum, que é de grupos de trabalho, squads de trabalhos, que são exatamente com esse intuito, com metas compartilhadas, divididas, para que a gente consiga entregar resultados também compartilhados, mas resultados a par e passo, né? Não esperar só o final daquele planejamento, o final daquele ciclo, para que a gente consiga aí ter um resultado, né? Então, lembrando e reforçando, produtividade está completamente correlacionada à lógica de gerir o tempo de maneira produtiva, né, no sentido de usar o tempo a favor para as entregas e para os resultados que são esperados, né, daquilo que a gente dá conta dos nossos desafios e aqueles que se esperam de nós também. Inclusive, deixando tempo livre para outras coisas, isso faz parte da gestão do tempo, da Com produtividade. certeza. Também, com certeza, porque quando você gere o tempo de modo correto, você tem tempo para o respiro, para o ócio criativo, né, para que você consiga aí ter um espaço para que na sua agenda para que possa ser oxigenado, né, para que você consiga aí fazer outras atividades, né, então a sua rotina muda, e essa lógica de rotina ela é muito interessante, que quanto mais a gente consegue trabalhar com criação de rotinas, eu também gosto muito dessa fala, é porque a rotina ela gera algo automatizado no cérebro, né? Temos aí o Daniel Goleman, que é o pai da inteligência emocional, autor de vários livros, tanto inteligência emocional como foco. Ele traz muito desses elementos ligados à mente descendente, ascendente, com esse viés, exatamente de tentar fazer com que você crie rotinas para que seu cérebro possa automatizar algumas coisas. O meu exemplo de cabeceira imagina você acorda de manhã, lembre-se, a gente não está na pandemia, nesse meu exemplo, e você não está trabalhando home office, você vai ter que sair para trabalhar. Aí você vai pegar seu carro e você vai aprender a dirigir para ir trabalhar. Não funciona. Então, a ideia você acorda, você já vai ligar o carro, já está plenamente automatizado, ou seja, já existe uma rotina pré-estabelecida e o seu cérebro já automatizou. Você, quando você estudou, para tirar carteira, você gastou tempo e você teve que ajudar o seu cérebro a perceber que é a primeira, que é a segunda, que é a terceira, quarta ré, e aqui, quando a gente estava aprendendo a dirigir, eu pelo menos até suava o frio, né, aquela sensação, meu Deus, assim, depois, hoje a gente faz de maneira tão automática, né, que a gente não lembra mais, mas esse exemplo pode parecer bobo, mas eu acho que ele é bem esclarecedor, o quanto que se a gente começar, é difícil criar rotinas, difícil criar hábitos, mas o início é mais complicado, mas quando você insiste naquilo, seu cérebro automatiza. Aqui em casa, Leila tem 3 e 10 meses, ela já sabe desde pequenininha, até por indicação da pediatra, a gente, no início, ela era pequenininha, ela dorme umas 10, 11, a pediatra, o quê? Muito tarde, precisa descansar a criança, a gente vai, né? Então, estamos aprendendo, vamos lá. Vamos criar uma rotina do sono, apaga as luzes, fala-se mais baixo, se um de vocês precisa trabalhar ainda um pouco mais, então um vai para o quarto com ela e faz ela dormir, apaga a luz, você cria um clima. Hoje está fácil, né? Então isso foi feito durante muito tempo de maneira rotineira, a gente faz até hoje, mas hoje ela já sabe que vai tomar banho, escovar os dentes, tomar a mamadeira, escovar os dentes, né? Tomar o leitinho dela e ir para a cama. Ela sabe, e normalmente quem tem essa função aqui em casa de fazê-la dormir, é o meu esposo, então ela já sabe, mas no início era desafiador, e hoje é muito tranquilo, porque já virou uma rotina, virou um hábito a ela, assim, e que ajuda demais para todos nós em casa, porque seria bem complicado, assim, né, dormir tarde, ela acordaria tarde, aí almoçaria mais tarde, aí teria uma bola de neve nas outras atividades, então é importante, rotina, ela é algo, acho, muito salutar, né, e sobretudo agora que a gente está em 4 paredes, né, para a gente não enlouquecer, a gente precisa tentar entender que esse nosso mundo que a gente está vivendo é passageiro, vamos ter ciclos, né, de abertura e fechamento, mas é passageiro, então vamos tentar manter a sanidade fazendo algumas coisas, pensando numa lógica de rotina também, de semana
e de fim de semana. Não tem fim de semana, não tem uns ajustes, né? Então aqui em casa, fim de semana tem cineminha. Então ela sabe, hoje é domingo, mãe, tem cineminha, hoje ela já consegue dividir os dias, né? Mas a gente ajuda nisso, né? Kênia, para a gente encerrar nosso papo, tá bom demais, mas tem alguma dica que você dá para as pessoas que desejam essa mudança de hábito, essa organização da rotina? O que você fala assim para as pessoas que estão buscando isso? Pois é, eu acho que a primeira coisa é a gente tentar organizar a nossa semana, né? Então, pegue um dia lá, que seja o domingo, que é o dia nacional da gente organizar as coisas, ou a segunda, e coloque no papel quais são as tarefas, as coisas que você precisa desenvolver durante a semana, que seja tanto pessoal, né, da rotina pessoal, familiar e assim por diante, e tente cumprir, né, mas assim, sem ser muito ao gosto de si mesma, né, então a lógica dos mini hábitos, né, assim, tem um livro tão legal que fala sobre mini hábitos, pequenos hábitos que quando você começa a fazê-los de maneira repetidas, eles acabam criando novos hábitos, né, criando realmente uma rotina mais produtiva. Então, tenta fazer isso e tenta organizar, tenta começar, e na próxima semana, em vez de fazer tudo de novo, tenta perceber o que funcionou e o que não funcionou, né, e vai ajustando, né. Outra dica que é interessante é ter um quadro compartilhado para a família, em que você consiga, nesse quadro, colocar as atividades que são da família, por exemplo, uma visita, levar uma criança a um pediatra, você normalmente marca com meses de antecedência, né, ou com a distância, então coloque isso de maneira que esteja visível lá e que todo mundo possa ver, ou um quadro em que você possa anotar as coisas que estão faltando, na hora que vai fazer uma lista de compras, você já basicamente já está tudo agendado. Então, são pequenas coisas que você pode estar se valendo para conseguir começar a organizar o seu dia. E por fim, eu acho que vale muito a pena você, para ajudar no foco, né, já que eu sempre falo de foco, planejamento e organização, no seu horário de trabalho, no seu tempo de trabalho, utilize uma ferramenta para que você fique mais focado. Então, eu uso o Timer Pomodoro, que é um aplicativo, ou lá no próprio site, você entra lá no Timer Pomodoro, e ele trava o tempo em 25 minutos, que é a ideia exatamente da técnica desse italiano, perdão, que escreveu essa técnica de estudo dividida uma hora em 4 partes, e você marca 25 minutos. Então, ali naqueles primeiros 25 minutos, você tem que produzir o texto, imagem, o que for, e dá intervalos. O que eu faço nos intervalos aqui em casa já que eu estou trabalhando remoto, nos intervalos, a cada 25 minutos, você pode dar um intervalo de 5 ou de 10. Dependendo do que eu preciso fazer, eu dou de 10, vou lá, e aí já adianto o almoço, paro, volto e faço mais 25, 5, e aí você consegue aí produzir e tentar resolver. E a ideia de ter uma hora para começar, uma hora para terminar, aqui de fato a noite para nós é para dormir. A gente conseguiu se organizar de modo que raramente a gente precise estender um pouco mais no horário, até mesmo para que a gente tenha fôlego para o dia seguinte, para as novas rotinas, que são muitas, né, para todos nós. Mas comece que acho que dá para funcionar. Muito bom, Kênia. Foi um privilégio poder conversar com você sobre esse tema que está tão fundamental, né, nesse cenário que a gente vive. Muito obrigada por sua entrevista aqui no Diálogos, viu? E eu que agradeço. Na próxima terça-feira, voltaremos com uma nova edição do programa, trazendo grandes especialistas que vão comentar os principais assuntos do momento. Quem quiser conhecer mais sobre Eterno Aprendiz, vou deixar aqui a dica das nossas redes do nosso site. Acesse aí www.eternoaprendiz.com.br. Nossas redes, estamos no Facebook Eterno Aprendiz, no Instagram @eternoaprendiz.palestras e no LinkedIn também Eterno Aprendiz. Entra lá, dá uma olhada, comente e a gente segue conversando. Então, isso. Encerramos aqui o nosso programa de hoje. Mais uma vez agradeço a sua participação, Kênia. Eu que agradeço.